Quero começar dizendo que se você quiser uma resposta no final, prepare-se para se decepcionar. Simplesmente não há uma. No entanto, o que direi é que as coisas que vi durante essa experiência me assombram até hoje. Eu fui estagiário no BH Studios por um ano em 2013 para cursar animação. Não era pago, é claro, a maioria dos estágios não é, mas tinha algumas boas vantagens. Para alguns, pode não parecer grande coisa, mas a maioria das crianças e brones amantes de pôneis na época teriam se cagado por isso. Agora, como trabalhei diretamente com os editores e animadores do desenho animado, pude assistir aos novos episódios muito antes de eles realmente irem ao ar na televisão. Vou direto ao ponto sem dar muitos detalhes desnecessários. Na época, eles tinham acabado de terminar a terceira temporada de My Little Pony. A amizade é mágica, então toda a equipe estava um pouco sem criatividade e demorou mais para começar a próxima temporada. Eles escreveram o final da terceira temporada como o final da série e a maioria deles não previu que a Hasbro encomendaria uma quarta temporada para ser produzida. Agora, muitos de vocês devem saber que nenhum episódio de My Little Pony estreou entre fevereiro e novembro de 2013, um hiato de 9 meses. Muitas vezes pensa-se que isso ocorreu porque o estúdio estava ocupado trabalhando no filme para cinema My Little Pony, Equestria Heroes, mas na verdade não foi esse um motivo. O que não se sabe é que o atraso durou mais do que o planejado por razões mais inquietantes. Houve um problema com a estreia da quarta temporada do programa que atrasou tudo e todos por vários meses, e acabou adiando a estreia da temporada em quase um ano. Eu e alguns outros estagiários estávamos na sala de edição junto com os animadores principais e editores de som, esperando para ver o corte final do episódio mais novo. Recebemos a cópia que deveria ser Princesa Twilight Sparkle, parte 1, e nos reunimos em volta da tela da TV para assistir. Agora, dado que ainda não é final, os animadores geralmente colocam um cartão de título falso, uma espécie de piada interna para nós, com títulos falsos, muitas vezes obscenos, como o caso da senhora Kaki em vez de bebê Kakes, quando o senhor e a senhora Kaki têm potros unicórnio e pégaso, apesar de ambos serem pôneis terrestres. Nada particularmente engraçado, mas o suficiente para nos fazer rir. Então, quando vimos o cartão de título Suicídio de Sombra, não achamos que fosse mais do que uma piada mórbida no início. No entanto, eu mesmo fiquei um pouco curioso sobre o personagem específico cujo nome foi mencionado no título falso. Eu não era muito fã da série, mas sabia que o vilão Rei Sombra tinha sido, de forma bastante horrível, morto por Twilight Sparkle e seus amigos na estreia da terceira temporada. Será que ele voltaria para se vingar na quarta temporada? Um dos estagiários soltou uma pequena risada gutural com um cartão de título nervoso. O episódio começou com a música tema, o que foi um tanto estranho porque geralmente há uma cena de prólogo antes dela que coloca a história em movimento. No entanto, nada parecia estar errado com a música tema em si. Presumi que talvez a cena inicial ainda não tivesse sido adicionada. A história começou no que parecia ser o Império de Cristal. No entanto, parecia sombrio, nada como o que você esperaria ver na abertura de um programa infantil alegre. Em vez de ser um azul claro, o céu era um tom doentio de laranja escuro. O sol não estava em lugar nenhum, apesar de parecer ser dia. A tela primeiro mostrou todo o Império, e então a câmera lentamente deu zoom no castelo de cristal, que era tão ameaçador quanto os prédios ao redor. Então cortou para a sacada, no alto do castelo. Lá estava o Rei Sombra, e eu imediatamente percebi que esse episódio devia estar mostrando a época em que ele governava os pôneis de cristal. Sombra estava parado na sacada, olhando para seu reino e uma multidão de pôneis que se reuniram na base do castelo. Ele não parecia muito satisfeito, e na verdade parecia estar bem deprimido. Sua longa crina preta estava emaranhada, sua capa escarlate estava esfarrapada, e seus olhos tinham bolsas sob eles como se ele não dormisse há dias. Então ouvimos um dos guardas de Sombra perguntar se está tudo bem, e Sombra responde, gritando violentamente para o guarda e dizendo para ele sair de sua vista.
O guarda obedece e corre de volta para o castelo, claramente apavorado. Embora essa cena tenha sido um pouco perturbadora e nada divertida de assistir, não foi a coisa mais sombria ou estranha que eu já tinha visto em um programa infantil antes. No entanto, no momento seguinte, Sombra faz um discurso para seus súditos. É quando as coisas começam a realmente parecer estranhas. Sombra começa a divagar sobre o quão grande líder ele é e como ele promete trazer grande riqueza e prosperidade aos cidadãos de seu império. Apenas uma porcaria genérica e pomposa de um senhor maligno. Enquanto fala, alguns quadros de seus movimentos labiais se repetem, mas o som não. Neste ponto o som está sincronizado com a animação. Então, sim, isso não é comum, e quando ele para, o som continua como se o pulo nunca tivesse acontecido, fazendo com que ele fale mesmo quando sua boca não está se movendo. Estreitei meus olhos, um tanto perplexo. Um erro de animação tão óbvio não deveria ter chegado tão longe na produção. Há um leve murmúrio na multidão de pôneis, antes que eles comecem a gritar e vaiar com raiva para a Sombra. Não é uma vaia normal que é comum em desenhos animados, mas você pode ouvir claramente malícia e desprezo nela. Sombra está em tela cheia e parece visivelmente assustado, o que não é típico dele. O que também é estranho é que o Manesses pode ser visto na multidão também, vaiando violentamente para a Sombra, embora o episódio supostamente tenha ocorrido 1000 anos antes de qualquer um deles nascer. Isso não é a coisa mais estranha, no entanto. O que é muito estranho é que todos na multidão têm olhos hiperrealistas. Muito detalhados. Claramente não são fotos de olhos de pessoas reais, ou pôneis, mas algo um pouco mais real do que CGI. Não combinava em nada com o estilo usual de animação em flash do programa. As pupilas estavam vermelhas e pareciam inquietantes nos rostos daqueles pôneis normalmente doces e alegres. Alguns de nós nos entreolhamos, obviamente confusos e perplexos, mas como não éramos os escritores, não questionamos seu apelo para crianças ainda, e eu pessoalmente não me importei em ver Sombra ser tratado daquele jeito depois da maneira como ele gritou com seu guarda antes. A tela escurece lentamente após mostrar o rosto assustado de Sombra. Eu presumi que esse seria o começo de um intervalo comercial. A história então continua e mostra Sombra, sentado na beirada da cama, parecendo muito desamparado. Ele removeu sua coroa, capa e armadura, revelando um corpo coberto de cicatrizes e feridas. Seu rosto parece machucado, como se ele tivesse lutado e uma de suas orelhas, que geralmente não são visíveis, foi enfaixada. A vista da janela de sua câmara é de um céu noturno, então deve ter passado um tempo desde que ele fez seu discurso. A parte perturbadora é que neste ponto não há som algum. Literalmente nenhum som. Nem mesmo o feedback dos alto-falantes na sala. É como se os alto-falantes estivessem desligados, embora seus tatus mostrassem que estavam funcionando perfeitamente. Sombra apenas fica sentado ali, piscando, em silêncio absoluto por cerca de 30 segundos, então ele começa a soluçar. Ele coloca os cascos sobre os olhos e começa a chorar baixinho por mais um minuto inteiro, enquanto o som ao fundo cresce lentamente do nada para quase inaudível. Parecia uma leve brisa se movendo por uma floresta. Embora eu conhecesse Sombra como um dos vilões mais vis a aparecer no programa naquele momento, não pude deixar de me sentir péssimo pelo Rei Unicórnio. Seu desespero e angústia naquele momento pareciam quase os de uma pessoa real em vez de um pônei de desenho animado. A tela lentamente começa a dar zoom em seu rosto machucado e ferido. Por lento, quero dizer que só é perceptível se você olhar para as tomadas com 10 segundos de intervalo, lado a lado. Ele dá zoom tão perto que você pode ver os detalhes do pelo em seu rosto. Seu soluço fica progressivamente mais alto, mais cheio de mágoa e raiva. Há então um pouco de estática por uma fração de segundo. O som do vento através das árvores fica lentamente mais alto e mais severo, como se uma tempestade estivesse se formando em algum lugar. A parte assustadora é esse som, e o soluço de Sombra parecia real, como se o som não estivesse vindo dos próprios alto-falantes, mas como se os alto-falantes fossem buracos de onde o som estava saindo.
Parecia que tudo estava acontecendo de verdade. Por melhor que o estúdio gostasse de ter, eu sabia que seu equipamento não era nem remotamente capaz de produzir um som dessa qualidade. Abaixo do som do vento e do soluço, algo muito fraco que parece risada pode ser ouvido. Aparecia em intervalos estranhos e nunca durava mais do que um segundo, então era difícil defini-lo. Assistimos a esse programa 2 vezes, então me perdoe se as coisas soarem muito específicas, mas tive bastante tempo para pensar sobre elas. Após 30 segundos disso, a tela ficou borrada e distorcida violentamente e algo brilhou sobre a tela, como se um único quadro tivesse sido substituído. O editor de animação principal pausou e rebobinou quadro por quadro. O que vimos foi horrível. Era uma foto estática do que parecia ser uma criança. Ele não podia ter mais de 6 anos, e era óbvio que estava morto. O rosto estava mutilado e ensanguentado, um olho balançando sobre o rosto virado para cima, estourado. Ele estava nu, até a cueca, seu estômago grosseiramente cortado, e suas entranhas ao lado dele. Ele estava deitado em algum pavimento que provavelmente era uma estrada. A parte mais perturbadora foi que havia uma sombra do fotógrafo. Não havia fita de crime, nenhuma etiqueta ou marcador de evidência, e o ângulo estava completamente errado para uma foto projetada para ser evidência. Parecia que o fotógrafo era a pessoa responsável pela morte da criança. Ficamos mortificados, é claro, mas continuamos, esperando que fosse apenas uma piada de mau gosto. A tela voltou para a sombra, ainda soluçando, mais alto do que antes, e metade do corpo no quadro. Agora havia o que parecia ser sangue escorrendo pelo seu rosto de seus olhos verdes brilhantes. O sangue também foi feito em um estilo hiperrealista, parecendo que se você o tocasse, você teria sangue nos seus dedos. O vento soava agora, como se fosse o de uma ventania soprando pela floresta. Havia até sons de galhos estalando. A risada, uma voz feminina que soava semelhante à risada de Nigit Maremon da estreia da série, durando em intervalos maiores e vindo com mais frequência. Após cerca de 20 segundos, a tela novamente girou e mostrou uma foto de quadro único. O editor estava relutante em voltar, todos nós estávamos, mas ele sabia que tinha que voltar. Desta vez, a foto era do que parecia ser uma garotinha, não mais velha que a primeira criança. Ela também tinha sido assassinada. Ela estava deitada de bruços, suas presilhas em uma poça de sangue ao lado dela. Seu olho esquerdo estava muito estourado e estourado, nua, exceto por calcinhas. Suas entranhas estavam empilhadas em cima dela acima de outro corte bruto ao longo de suas costas. Novamente o corpo estava na rua e a sombra do fotógrafo era visível, muito semelhante em tamanho e forma à primeira. Tive que engasgar com vômito e uma estagiária, a única mulher na sala, saiu correndo. O show recomeçou. Cerca de 5 segundos após a segunda foto ser exibida, a sombra ficou em silêncio, assim como todos os sons, como quando a cena começou. Ele abaixou os cascos e seus olhos agora estavam em hiperrealismo, como os olhos dos outros personagens estavam no começo do episódio. Eles estavam sangrando, injetados e pulsantes. Olhar para eles me deixou enjoado. Ele apenas olhou para a tela, como se estivesse observando o espectador. Havia quase uma espécie de olhar suplicante em seu rosto, como se ele pudesse nos ver e achasse que poderíamos ajudá-lo de alguma forma. Após cerca de 10 segundos, ele começou a soluçar, dessa vez sem cobrir os olhos. O som era penetrante e alto, e o mais assustador de todos é que seus soluços estavam misturados com gritos e berros. Parecia que o unicórnio estava em completa agonia. Lágrimas e sangue pingavam de seu rosto a uma taxa pesada. O som do vento voltou, e também a Nigit Maremon rindo, e dessa vez a foto estática durou uns bons 5 quadros. O animador conseguiu pará-lo no dia 4 e recuou. Desta vez, a foto era de um menino, mais ou menos da mesma idade, mas desta vez a cena era diferente. As entranhas estavam sendo puxadas para fora de um ferimento no estômago por uma mão grande, o olho direito estourado e balançando, sangue escorrendo por ele. O animador prosseguiu.
Era difícil de acreditar, mas o próximo era diferente, mas não sabíamos o que era. Ele passou para o próximo, a mesma coisa. Ele voltou para o primeiro e os reproduziu mais rápido. Eu perdi o controle. Vomitei no chão, os editores de animação e som ofegando na tela. Os 5 quadros não eram como se fossem 5 fotos diferentes. Eles foram reproduzidos como se fossem quadros de vídeo. Vimos a mão lentamente levantar as entranhas. Vimos os olhos do garoto se concentrarem nele. Até vimos 2 quadros do garoto começando a piscar. O editor de som principal nos disse para parar. Ele teve que chamar o criador original do programa para ver isso. A senhora Faust chegou em cerca de 15 minutos. Ela estava confusa sobre o motivo de ter sido chamada lá. Então o editor apenas continuou o episódio. Assim que os poucos quadros foram mostrados, todos gritando, todo o som parou novamente. Sombra estava apenas olhando para o espectador, quadro completo do rosto, por cerca de 3 segundos. A cena rapidamente se concentrou e aquela voz disse faça. E então vemos nos cascos de Sombra uma espada fotorrealista. Ele imediatamente mergulhou a arma em seu estômago e a puxou de volta, o tempo todo com sangue e fluidos corporais jorrando para todos os lados. Ele então esfaqueia a espada em seu olho e a puxa para fora novamente, fazendo com que o olho salte para fora de sua cabeça. Sangue, realista e massa encefálica cobrem a espada e voam pelo ar ao redor dele. Ele deixa a espada cair e ela faz barulho no chão. Gotas de sangue espirram em sua cama, e ele então cai na cama enquanto morre. Os últimos 5 segundos deste episódio mostram seu corpo na cama, de lado, o único olho balançando para fora de sua cabeça mutilada e ensanguentada, ainda brilhando em verde brilhante e encarando, enquanto uma mosca zumbi e pousa em cima dele. Mais moscas pousam em seu ferimento no estômago. O episódio então corta para preto e algumas palavras aparecem, dizendo vida lugar dele em uma escrita à mão confusa. Então o episódio termina. A senhora Faust estava obviamente brava com isso. Ela exigiu saber o que diabos estava acontecendo. A maioria das pessoas saiu da sala nesse ponto, então fomos apenas alguns de nós que ficamos para assistir novamente. Assistir ao episódio 2 vezes só serviu para gravar tudo na minha mente e me causar pesadelos horríveis. Sinto muito por ter ficado. A única teoria que conseguimos pensar é que o arquivo foi editado por alguém na cadeia do estúdio de desenho até aqui. O CTO foi chamado para analisar quando isso aconteceu. A análise do arquivo mostrou que ele realmente havia sido adulterado e editado por um novo material. No entanto, o registro de data e hora dele era de apenas 24 segundos antes de começarmos a visualizá-lo. Todos os equipamentos envolvidos foram examinados em busca de software e hardware estrangeiros, bem como falhas, como se o registro de data e hora pudesse ter falhado e mostrado a hora errada, mas tudo deu certo. Não sabemos o que aconteceu e até hoje ninguém sabe. Nenhum de nós consegue compreender o que vimos, ou que tipo de bastardo doente pode ter inventado isso em primeiro lugar. Acima de tudo, o que poderia ter levado alguém a criar uma corrupção tão demente e horrível de um desenho animado infantil doce e inocente? Foi um